Esse é um tema que ao mesmo tempo que eu adoro conhecer sobre, eu também tenho um medo de ler sobre. É um tema que desperta curiosidade em mim e acredito em várias outras pessoas. A crença religiosa da possessão, ou seja, a possessão demoníaca, é quando um demônio domina a pessoa de corpo e alma. A pessoa vira literalmente objeto na mão do demônio. E é bizarro saber que existem situações que ocorreram na vida real que são casos duvidosos até os dias de hoje. Então hoje iremos conhecer os mais famosos casos de possessão demoníaca. O primeiro caso que deve vir na mente de muitos ao pensar em possessão demoníaca é o caso de Anneliese Mitchell. Inspirou o famoso filme Exorcismo de Emily Rose. É um caso conhecido demais, porém ainda gera curiosidade para quem se sujeita a conhecer a história. Anneliese é uma garota que nasceu na Alemanha. Seus pais eram bastante religiosos e se inclui também a Anneliese. Porém a vida dela ia instantaneamente mudar nos seus 16 anos de vida. Com 16 anos de idade, Anneliese começou a sofrer com convulsões e os médicos diagnosticaram ela com epilepsia. Porém, o quadro foi piorando conforme os dias passavam. Anneliese desenvolveu uma depressão que piorava com os dias, com diversas tentativas de suicídio. E o mais esquisito em que a família havia notado é a afirmação dela em ver alucinações sempre que rezava. E também dizia a ela que ouvia vozes dizendo coisas horríveis. A situação da garota somente piorou ainda mais. O seu comportamento havia sido mudado drasticamente. Ela andava nua pela casa, ingeria insetos, bebia a própria urina e outros comportamentos que é melhor não citar, porque eu acho que já deu pra entender que ela não estava bem. A família decidiu interná-la em um hospital psiquiátrico e, óbvio, os tratamentos se mostraram inúteis diante da situação dela. E por vir um local religioso e devido às diversas faces demoníacas que ela começou a enxergar, ela atribuiu o caso dela a uma possessão demoníaca. E desde então começou a procurar padres exorcistas que ajudassem no caso dela. Foi em 1975 que, através de um bispo, o padre Arnold teve a permissão do exorcismo. E na época, a Lydia já estava no seu pior momento, um corpo esquelético, ela se recusava a comer e havia se tornado completamente agressiva. E no absoluto sigilo foram 10 meses de sessões, 67 encontros no total, com vários durando horas e horas. A família havia largado totalmente o medicamento e deixado somente as sessões, que no geral durou um ano. E sem nenhum resultado, Anneliese morreu em 1 de julho de 1976. A autópsia diz que foi desnutrição, já que ela não comia mais. Os padres e os pais foram acusados de homicídio, porém, pelas provas que tiveram e pelo fato dos pais já terem sofrido o suficiente, eles foram absolvidos e a igreja teve que pagar uma multa. Roland Doe é apenas um nome genérico para esconder a verdadeira identidade do garoto americano de 13 anos que inspirou o filme O Exorcista. O garoto de 13 anos que morava em Washington, em 1949 estava presenciando coisas extremamente confusas em sua casa. Diversos barulhos de arranhões na casa, vazamentos estranhos e até mesmo relatos de objetos se movendo na casa. Dizem que se deve ao fato da sua tia mexer com um tal de tabuleiro Ouija por aí, ou seja, mexendo com o que não deve. E após a morte da tia, o menino tentou se comunicar com a tia através do tabuleiro. E, pelo visto, deu merda. Os pais de Ronald repararam o comportamento do garoto após esses eventos e não teve outra. Separaram uma sessão para exorcizar o garoto. E logo na primeira sessão, ela teve que ser parada, rapidamente, pelo fato dele agir tão agressivamente que chegou a quebrar a cama que ele estava amarrado. E nesse tipo de atitude dele foi ocorrendo as sessões. De manhã o Ronald ele era normal, mas de noite ele se tornava agressivo, gritava, sua voz era diferente, sua força também era completamente descomunal e uma profunda aversão a objetos religiosos. E durante as sessões surgiam arranhões nele, sendo um deles um X, que na cabeça dos padres foi um sinal dizendo que são 10 bichos dentro do corpo dele. Depois de tudo isso, durante uma dessas transes dele, ele simplesmente parou. E aparentemente havia voltado ao normal, absolutamente do nada. Ronald estava tranquilo, voltou ao seu estado natural. É como se o demônio tivesse o deixado totalmente. Não se sabe o que ocorreu de fato, porém parece que tudo que tinha de ruim em seu corpo se foi. E ele nem se lembra das sessões e dos ocorridos e das atitudes que ele fazia durante esses transes dele de noite. Deixando esse final da história curioso até demais. Esse caso é bem antigo. Em 1632, na Ordem das Ursulinas, um local onde cerca de 50 freiras ficavam, começou a haver relatos de um misterioso homem que ficava observando o local, como se realmente quisesse entrar lá. Nada de estranho até aí, porém começou a ficar de fato esquisito quando havia relatos e mais relatos de dessa vez ele andando pelo local, pelos corredores e perambulando pela capela, coisa que era proibido no local. Aos poucos ele foi visto como uma figura amável, uma figura bonita, a qual as freiras fizeram a suposição que era um milagre. Mas logo isso iria mudar, essa ideia ia sair da cabeça delas. Uma das mulheres acordou aos gritos, afirmando que um homem misterioso estava em seu quarto, no meio da madrugada, sussurrando propostas e atos sexuais. O convento inteiro entrou em alerta e agora de fato havia alguém que invadiu o local e está agindo dessa forma estranha. O homem foi cada vez sendo mais relatado
perdendo aquela visão angelical que tinham. Aos poucos, vendo de fato a imagem que ele passava, uma imagem que encarava as mulheres do local com luxúria. Comportamentos estranhos também estavam ocorrendo, convulsões e as folhas se contorciam no chão, falavam em um idioma que era irreconhecível. Mano, essa história deu um problema gigante. A partir desse ponto ela desce tanto que dá pra fazer um vídeo somente contando ela. E é algo que eu vou trazer pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande, eu não vou sair daqui nunca. Então eu traria um vídeo tratando somente desse assunto, mas a história é bem grande e ela consegue carregar um vídeo sozinho. Sempre que eu gosto desses casos, eu fico realmente pensativo sobre, pois é muito bizarro de fato a gente ter áudio dessas coisas e eu não gostaria nem de saber como é a experiência de presenciar algo assim. Algumas imagens eu acho que eu nem vou botar aqui porque elas são bem fortes mesmo e eu prefiro evitar, principalmente em relação ao primeiro caso que tem fotos dela já no pior estado do corpo dela e eu não tô afim de colocar isso e sempre pesa minha consciência quando eu olho essa foto dela. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido, espero que ninguém esteja vendo esse vídeo de noite de fone por conta dos áudios que eu coloquei no vídeo. Por mais que ele esteja um pouquinho pequeno, eu quero logo lançar ele assim, pois, mano, eu já tô quase 2 meses sem postar vídeo. Meu Deus do céu, eu me ocupei de novo com um monte de bagulho. Mas enfim, eu tô voltando aos poucos, tô cheio de vídeo pra lançar pra vocês. Vídeos maiores, vídeos mais legais. Enfim, muito obrigado e até a próxima.